Olá, boa noite. Obrigado pela presença. Hoje, casa cheia, apesar do jogo do Corinthians daqui a pouco, mas vai dar tempo de quem quiser assistir o jogo chegar em casa. Eu, particularmente, vou falar por mim, hoje é o 6º encontro da série Esporte em Jogo, num dia muito triste, particularmente para mim e para outros brasileiros. O Esporte em Jogo é uma parceria do Departamento do Desenvolvimento Físico Esportivo do SESC com o Instituto de Políticas Relacionais. O tema desta noite é um tema mais amplo, um tema mais vasto, que cabe muita coisa para a gente conversar. Nós vamos passar alguns vídeos que vão ilustrar um pouco essa nossa conversa, que é ética, respeito e solidariedade. Esses 3 conceitos pautam e pautaram os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que terminaram domingo retrasado, 21 de agosto. Bom, muita coisa aconteceu, muita coisa será debatida aqui. Vamos lembrar de alguns poucos, mas vamos falar de muitos aqui. Foram esquecidos, em cima desse tripé ética, respeito e solidariedade, por 4 nadadores norte-americanos, talvez podemos incluir aqui na falta de ética. Entre eles, o medalhista olímpico Ryan Lochte. E uma noite de bebedeira e muita mentira. Ainda na natação, nós tivemos a nadadora russa, que estava entre os atletas russos banidos por doping dos Jogos do Rio de Janeiro. Alguns não vieram, não puderam vir, principalmente o pessoal do atletismo. Ela conseguiu reverter a punição, foi para o Rio, conquistou a medalha de prata nos 100 metros nado de peito, mas levou uma sonora vaia por parte do público brasileiro. Quem sofreu muito com a vaia também foi o saltador de vara, o francês, outro assunto para a gente discutir aqui. E o comportamento também da plateia e dos torcedores brasileiros cabe também nessa nossa discussão aqui. A Olimpíada também teve coisas muito legais, principalmente, eu acho, a presença da equipe de refugiados. Foi uma novidade incrível. Teve um congolês ali que eu torci muito para ele treinado pelo nosso professor da Rafaela, que descobridor da Rafaela, e passou na primeira e na segunda ficou, mas torci muito para ele. Tiveram outros momentos para ficar na memória da gente, em relação a esses Jogos do Rio. Uma cena, eu acho que ficará para sempre. Aquela de 2 atletas, uma da Nova Zelândia e outra dos Estados Unidos, que caíram na prova de 5.000 metros. As 2 caíram, se ajudaram a levantar e a continuar correndo. Tem tudo a ver com um dos temas aqui, que é solidariedade. Tudo isso que eu falei e muito mais faz parte do debate dessa noite, o 6º encontro do nosso Esporte em Jogo, que integra a edição 28, a Trajetória do Esporte, projeto aqui do nosso SESC. Nossos encontros são sempre na última quarta-feira de cada mês, aqui sempre no SESC Vila Mariana. Nós estamos transmitindo esse encontro de hoje. Esse encontro e todos os outros têm a colaboração dos jornalistas Roberto Salim e Marcelo Gomes, a direção da arte é de Stella Spironelli, a produção do Tiago Bracioli e a direção do jornalista Elvídio Matos. Para falar sobre ética, respeito e solidariedade, temos 2 convidados, com experiência no mundo do esporte e dos Jogos Olímpicos. Vou chamar primeiro Flávia Delarore, que participou, pedi palmas para ela, que participou dos Jogos de Atenas, onde conseguiu ser finalista dos 50 metros, não foi isso? Estava lá, quando ela saiu da piscina, eu estava com um gravadorzinho. Naquela época não tinha internet ao vivo, assim, para entrar. Hoje em dia está mole esse negócio. Ela nadou além dos 50, 100, ela disputou Atenas e Pequim e participou de vários mundiais de piscina curta e Jogos Mundiais também. É um nome muito respeitado na nossa natação. O outro convidado, velho companheiro de Folha de São Paulo, jornalista que já cobriu 7 Olimpíadas e é colunista do UOL. Quero lembrar também que a Flávia atuou como comentarista dos canais ESPN durante a Olimpíada.
ao lado do William Lima, né? Foi técnico, professor de vários atletas e tal. Quero chamar Edgar Alves. Bom, vamos lá. Agradecendo a presença dos dois. Primeiro, eu queria dizer o seguinte. A Flávia foi chamada de última hora. Quem estava prevista para participar era a grande nadadora, grande figura, pessoa que eu adoro, que é a Joana Maranhão. Isso, eu sou o Step. Não é isso? A Flávia foi chamada ontem, ainda bem que topou, para brilhantar a nossa conversa aqui com toda a sua experiência. A Joana foi obrigada a ir para o Rio de Janeiro, às pressas, porque ela está movendo um processo contra aqueles que a maltrataram, trataram mal, esses imbecis que infestam as redes sociais de hoje em dia, como disse o grande pensador italiano Umberto Eco. Mas ela deixou um vídeo gravado aqui para explicar por que não veio. Boa tarde, pessoal. Quem está falando é a Joana Maranhão. Primeiramente, eu queria pedir 1000 perdões por eu não poder estar presente hoje nesse encontro com vocês. Estava tudo combinado desde praticamente antes dos Jogos Olímpicos. Eu estava muito empolgada para ir, que eu acho super enriquecedor a gente poder sentar para debater sobre qualquer assunto. Num momento como esse no nosso país, a gente poder sentar para conversar sobre alguma coisa. Sem a necessidade do convencimento, mas de escutar uma outra pessoa e talvez agregar e pensar assim, pô, o meu ponto de vista talvez possa ser, como é que eu posso dizer, engrandecido com a opinião de uma outra pessoa. Eu acho isso bacanérrimo. Mas, infelizmente, amanhã, depois do treino, eu vou estar tendo que ir para o Rio de Janeiro. Como vocês sabem, ou algumas pessoas sabem, eu sofri ataques na internet por esses haters, muito mais pelo meu posicionamento político do que pela minha performance atlética durante os Jogos Olímpicos, e a minha queixa-crime foi no Rio de Janeiro, durante os Jogos. E agora, nesse primeiro momento do andar do processo, eu vou ter que ir para lá. Mais pra frente a coisa meio que anda sozinha, mas nesse momento eu vou ter que estar indo. Então eu peço desculpas por não poder estar presente. Queria desejar sucesso para esse debate. Espero poder estar presente nas próximas ocasiões. E eu acho que é isso. Eu queria muito estar presente, mas infelizmente eu não vou poder, porque eu acho importante também que eu não me cale diante dessas agressões da internet, porque não sou a primeira e nem vou ser a última mulher. E também não fui uma pessoa que nasceu com essa cabeça de pautas progressistas. Antigamente eu era uma pessoa homofóbica, eu era uma pessoa gordofóbica, transfóbica, provavelmente muito machista. Então foi por essa desconstrução e por ser hoje vítima de pessoas que não se desconstruíram, que não problematizaram ainda as coisas, é que eu tô encabeçando essa luta também, tá bom? Um grande beijo para vocês e obrigada mesmo. Tchau. Bom, de certa forma, a Joana Maranhão participou já, né? Bom, vou começar aqui com a Flávia. Nós vamos falar aqui de ética, respeito e solidariedade. Nesse mundo tão conturbado que nós vivemos, tão violento, onde as redes sociais mostram esse tipo de gente que a Joana se referiu aí, onde o doping consegue driblar de maneiras impressionantes a cada ano, a cada competição, desafiando o mundo, onde muita coisa ruim acontece, mas o esporte, eu não sei se preserva. No esporte ainda é possível, nesse mundo conflitado de hoje, haver ética, respeito e solidariedade? Eu acho que sim. Até pelas pessoas que eu conheço do meio do esporte. Inclusive, eu acho que dentro dos competidores, apesar de todo o histórico de doping que está rolando, toda, né, a má-fé que a gente vê de algumas pessoas, eu acho que as pessoas que têm o coração bom e querendo fazer a coisa direito, às vezes têm uma visão mais idealista até do que quem está de fora. Eu estou fazendo faculdade de nutrição também, e é muito doloroso ouvir algumas coisas que as pessoas têm como verdade do meio do esporte. Então, são afirmações do tipo, não, mas eu entendo, para você ser um atleta de alto nível, você tem que tomar anabolizante, você tem que tomar uma droga ilícita, né? E ao contrário, eu vejo muitos colegas meus que competem há muitos anos e são apaixonados pelo esporte
e tem aquele olhar de criança ainda, aquela coisa básica do espírito olímpico, da paixão, da idealização, da moral, da ética e tudo isso. Então, eu acho perfeitamente normal. Para mim, é uma coisa basal do esporte, anda junto, e me é estranho quem não tem. E você notou alguma alteração, você que vem mais para trás, da Olimpíada de Atenas, de Pequim, você notou alguma mudança de comportamento entre os atletas ou não? Ou continua assim desse jeito que você falou? Esse não. Espírito infantil, quase infantil, né? De desafio, de cumprimenta. Tem de tudo, né? Eu não vou dizer que não tem pessoas de má fé, porque são... Eu acho que é só você pensar um pouquinho assim, né? As pessoas até riam quando eu falava, nossa, você tem 16 aninhos, tem 19 aninhos, mas são adolescentes que, de repente, são colocados numa situação de destaque, com muita moral, como a gente costuma falar, né? Então, são pessoas assim que, de repente, têm dinheiro, moral, estão lá, e são depois cobradas por aquilo, porque quando você chega como um azarão e ganha, tudo bem, você não tinha aquela pressão, depois você adquire a pressão, e aí é lidar com essa pressão, com a estrutura que você tem em volta de você. Nem todo mundo tem uma estrutura ideal quando volta para casa, de treinador, de família, de amigos, então essa influência toda conta. Então, eu acho que são obsessivos, porque o perfil de um atleta, primeiramente, é obsessivo, que tem que administrar tudo isso naquela cabecinha de adolescente, que tem que crescer rápido. Então, tem muita gente, sim, que corre atrás de recursos e de coisas para tirar vantagem de forma ilícita. Lógico que tem. E eu não acho que mudou, não. Eu acho que a tecnologia para se detectar aumentou. As formas como se corre atrás disso, né? Eu até escrevi um texto, porque eu falei, gente, ninguém nunca fala sobre isso. Como que a gente é testado? Como que acontece? Né? E eu contei em detalhes, assim, você tem um site que você tem que escrever onde você está, a cada 24 horas. Se você vai dormir fora de casa, você tem que anotar. Se você modificou em cima da hora, fica registrado que você modificou em cima da hora, porque pode querer dizer que você está modificando toda hora para enganar. Você tem que dar um horário onde você tenha certeza para os próximos 3 meses, todos os dias, aonde você vai estar. E se a pessoa que vai te testar chega lá e você não está nesse lugar, você é um automático positivo. 2 automáticos positivos, não. Só o fato de não te encontrar. 2 automáticos positivos, você já é... No show, você já é um positivo. Então, são recursos e coisas que foram aprimorando, e só o fato de você não estar, eles já anotam lá. E eles não podem avisar que estão chegando, entende? Eles têm que chegar de surpresa, porque o princípio é que, se eles avisam que estão chegando, você pode fazer alguma coisa para se safar. E, então, com todas essas técnicas, você vê agora resultados de 2008 de urinas sendo descongeladas, porque elas são congeladas para serem testadas posteriormente com tecnologias mais avançadas. Então, todos esses dopings que estão aparecendo agora de 2008 são através dessas tecnologias. E a gente vai ouvir muito mais ainda para frente. Em 2004, você não via resultados de 96 de testes positivos sendo refeitos. Muita coisa foi jogada fora, enfim. Então, as coisas estão sendo aprimoradas. O que mudou foi a tecnologia. Eu acho. Eu acho que a porcentagem de pessoas que querem fazer coisas ilícitas sempre vai ter, em qualquer ramo que a gente for, mas mexe com o ideal olímpico, né? Que é uma coisa que deveria ser quase que um mundo encantado, mas, infelizmente, não é. Edgar, você com a experiência de 7 Olimpíadas, 50 anos dedicado... Antigamente a gente chamava de esporte amador, né? Esporte amador. Eu, quando fui editor de esporte, ela falou, bom, o esporte amador é com o Edgar, ele resolve tudo. Mas eu tinha um pouco de raiva desse termo. Mas durante muito tempo na imprensa esportiva, né? Era só assim. Era o pessoal dedicado ao esporte amador, que depois, com o tempo, isso foi substituído. Mas até os anos 80, isso ainda vigorou. Ética, respeito e solidariedade. A mesma pergunta para você. O esporte consegue ainda preservar a ética, solidariedade e respeito? Não, eu acho que você começou tocando num ponto muito interessante, que é a questão do doping. Eu acho que num caderno olímpico, por exemplo, de esportes olímpicos, essa seria a primeira página, seria a página principal. É onde você estabelece a igualdade para haver uma competição justa, um resultado justo. E eu acho que o doping é uma guerra sem fim.
é uma guerra que não tem um vencedor definido. Ela é perpétua, vai prosseguir, sempre vai, a ciência sempre correndo atrás para alcançar a malandragem do doping, e isso aí você não tem um limite. E eu acho que, a partir daí, essa é uma questão que deve ser muito bem discutida. O que eu não acho que está sendo hoje em dia, por exemplo. Com essa questão, por exemplo, da Rússia, é uma questão muito séria. Eu acho que deveria haver, realmente, as punições que ocorreram, não todas. Eu achei que houve uma falha muito grande quando você estabeleceu, o próprio COI até endossou, e depois ele foi um pouco mais maneiro, na questão de que os atletas que foram punidos por doping e que são da Rússia, oriundos da Rússia, eles não podem participar. Agora, podem participar aqueles atletas que nunca foram apanhados em doping, porque eles estão sendo testados, são inocentes. Os que foram pegos por doping, você pune. Ele tentou uma maneira irregular para a competição. Às vezes não é nem o atleta, às vezes é um dirigente que estabelece uma política e o atleta acaba entrando sem saber, às vezes, saber-me lá isso. Então, aqueles que, inclusive, não foram atingidos pelo doping, não foram flagrados com exame, com teste positivo, eu acho que eles deveriam ser liberados. O COI ficou no meio termo ali, deixou por conta das federações. As federações liberaram, 270 atletas competiram nos Jogos do Rio. Felizmente. Não vai ocorrer agora na Paralimpíada, porque o Comitê Olímpico Internacional Paralímpico Internacional, ele vetou a participação de todo russo. Não tem russo na Paralimpíada. Então, eu acho que aí existe esse desequilíbrio ainda, é uma questão que precisa ser muito bem discutida. Como disse a Flávia, que agora acabou de falar, o doping, os controles de doping, eles começam a aperfeiçoar cada dia mais os instrumentos para flagrar os dopados, e hoje eles guardam sangue por 10 anos, é bastante tempo, mas eles fazem normalmente o teste até 8 anos, revalidam o teste, né? Fazem novamente o teste. E a gente está vendo aí que, no passado, muita gente escapou, muito malandro escapou, mas que está caindo na rede agora, passados 5, 6, 7, 8 anos. Então, eu acho que é por aí essas discussões, e a gente tem muito mais para conversar aqui hoje. Então, nós estamos partindo do princípio que o doping é o principal inimigo de tudo isso aqui, desse triângulo nosso aqui. Acho que não é o doping, né? É a pessoa mesmo que tem uma Quem se utiliza do doping, a pessoa que se utiliza do doping. Exatamente. Só para lembrar, vocês podem participar fazendo perguntas, daqui a pouco a gente abre para perguntas, mas você, Flávia, teve um envolvimento e foi suspensa por 3 meses. Você podia contar para a gente como foi? Claro. Então, foi muito frustrante. Eu havia competido muitos anos contra a Rebeca Guzmão, que foi flagrada no exame também. E um atleta, ele é limpo até que se prove o contrário. E aí, quando ela foi flagrada e tudo, eu já competia há vários anos contra ela, né? Vários anos de suspeita, e, de repente, me ligam e falam: "Oi, Flávia, tudo bem? Tal. Seu exame deu positivo." "Oi? Você não sabe o que... Gente, o que eu tomei? Colocaram alguma coisa na minha água?" É um desespero que, como eu falei, é uma opção. Quando você vai fazer, você pode fazer da forma correta ou não. Opção pessoal, como tudo na vida. Inclusive, um paralelo que eu ia fazer, quando você fez a pergunta para mim, né, se ainda existe ética e solidariedade no esporte, é a tal da generalização. Como na sociedade, uma pessoa comete um delito, não dá para dizer que todo mundo na sociedade, a sociedade está completamente perdida. Não existem pessoas que fazem trabalho social, que têm uma boa índole, né? Para mim, é a mesma visão que eu tenho. E aí, toca eu procurar o que aconteceu, né? Porque meu mundo desabou, assim. Eu falei, não, algum erro. Primeiro, não, gente, erro. O que aconteceu? Alguma coisa errada.
impossível. E aí a primeira coisa que todo atleta pensa é suplemento batizado, suplemento ruim que comprou, até porque a Confederação Internacional, ela não autoriza não, ela não como posso dizer? Ela diz que o atleta deve viver de comida e água. Qualquer coisa que você tomar além disso é de sua responsabilidade. Então, por exemplo, um suplemento de whey protein, ela não diz que é ok você tomar isso. Não no sentido de ser doping, mas no sentido de que é um uso de uma coisa que pode estar com alguma substância e tudo mais, e é responsabilidade sua. É como tomar um remédio que você não precisa. Só que nós sabemos hoje, até dentro da nutrição e tudo mais, que é humanamente impossível você consumir, por exemplo, a quantidade de proteína que você precisa, enfim, sem utilizar de suplementação, seu estômago não aguenta. E aí eu fui procurar suplemento, né? Então, aqui eu sempre comprando marcas grandes, como era orientada por médico e tudo mais. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar na internet os remédios que eu tomava. Em que ano que foi? Foi quando eu fui parar, era 2012. Foi logo após eu não ter conseguido o índice olímpico. Que depois eu agradeci muito de não ter conseguido o índice olímpico, que seria outra decepção, né? E as pessoas iam falar, tá vendo? Conseguiu o índice, porque tomou bola. Porque, invariavelmente, você ser testado positivo, a primeira coisa que aparece, flagrado no exame, isso não dá margem para dúvida. A pessoa fez por intenção, né? Então, já é uma maneira de se referir ao caso que... Então, a história da maneira que aconteceu, depois eu até fiquei muito grata de não ter conseguido o índice, porque eu falei, gente, né? E eu comecei a olhar na internet os remédios que eu tomava. E aí, o remédio que eu pingava no nariz, Rinofluimucil, ele tem 2 formulações, você compra na farmácia, uma é doping, a outra não, nem sei se ainda é. Ele não é que ele sempre foi, ele entrou como doping a partir de 2007, início de 2007. E o que é nosso encargo, né? Todo ano sai uma lista nova do que entrou para a lista de doping. E você pega tudo que você toma e reavalia. Só que a gente fica ligado em que suplemento, remédio que você toma em quantidade maior e coisa e tal, né? Gotinha que pinga no nariz, pomada, uso tópico, é muita coisa, uma coisa muito, sabe? Até Neosaldina estava ligado, porque Neosaldina é doping. Neosaldina. E assim, são coisas que a gente não imagina, né? E já tive amigos que foram flagrados por isso. E não é porque a Neosaldina em si deu uma super vantagem, mas a substância que tem nela não pode estar no seu corpo, porque uma outra pessoa pode estar usando em quantidades maiores, entendeu? E aquilo ser um resíduo, enfim. São substâncias que simplesmente não podem estar no seu corpo. E a mesma situação do nariz. Eu achei estranho, teve uma época que eu estava nadando muito mal. Gente, eu conto a história assim meio confuso mesmo, viu? De paciência. Porque eu quero dizer o seguinte, eu achei estranho que eu fui testada muitas vezes no ano anterior, e normalmente eles fazem isso com as pessoas que estão mais alto no ranking, né? E eu já não estava nadando tão bem, assim, não estava, né, abalando tanto assim para virem na minha casa tipo 3 vezes no mês. Mas enfim, e me testando. Provavelmente era o quê? Eles estavam tentando flagrar uma quantidade suficiente dessa substância que estava no Rinofluimucil, porque já era. Isso era 2012, a substância entrou em 2007, entendeu? E, assim, eu não tinha vantagem pela substância, tanto que eu tomava antes de dormir, e ela é estimulante, mas era uma substância que não poderia estar no meu corpo. E aí, né, quando eu vi na internet, falei, bom, isso eu tomo mesmo, né, agora fazer o quê? Pedir desculpas e dizer que eu errei de não checar aquilo, porque eu já tinha feito tantos exames antidoping, tantos testes, usando a substância que me foi passada antes de entrar por um médico que disse assim, olha, se você ficar usando Sorine direto, isso vai ser ruim para o seu nariz. E a gente tem muita rinite por causa do cloro e tudo mais. E ele passou um composto em que eu misturava alguns remédios e pingava para desobstruir quando eu precisava, né? Não era direto. E esse remédio era um dos remédios que estavam no composto. E, como eu usava sempre, sei lá, mongolice, fiquei achando que aquilo era seguro, né? E a inocência de achar que um remedinho de nariz não fosse dar nada. E aí, submeti a minha defesa.
eu já ia parar no fim do ano de nadar, e eles entenderam que eu não tive nenhuma intenção de performance, até porque eles tinham a quantidade que deu lá da substância, provavelmente deve ter sido muito pequena. E eu mandei cartas dos médicos, todos os médicos por quem eu passei, que eu já tinha feito exames e tal, escreveram por mim, eles sabiam do uso daquilo, e nem a maior pneumologista do país associada à parte esportiva que nos acompanhava sabia que esse remédio era doping, para você ter uma ideia. Então, era bem... E aí eu tomei 3 meses, porque para a Confederação, para a WADA, né, para a Agência Mundial Antidoping, estar no seu corpo significa negligência, ponto, no mínimo, né, porque está no seu corpo, responsabilidade sua, a não ser que você consiga provar que foi enganado de alguma forma, enfim. Mas eu admiti o uso, eu tinha, inclusive eu escrevia no formulário, que quando você vai fazer o exame, você escreve tudo que você usa, né? Até remédio, dor de cabeça, tudo. Então, ele estava anotado no meu formulário, e eu acho que até por isso eles tentavam me testar, né? E, enfim, e uma falha generalizada, porque a própria confederação tem médicos que acompanham e pediam para a gente relatar o que tomava. Ninguém nunca me alertou. Você foi suspensa por 3 meses? 3 meses. Voltou a nadar depois disso? Sim, eu já ia parar de nadar, então eu não tinha competições no período, já era um período meio morno para mim. Aí eu competi no fim do ano, passados 3 meses, eu competi no Campeonato Brasileiro, ainda fui para o Mundial, e aí eu parei de nadar. Mas foi... Foi duro. Foi duro, foi um soco na dignidade. Bom, vamos dar um salto aqui, vamos falar... botar um vídeo eu falei aqui da equipe multinacional, dos refugiados, que é uma coisa que tocou a muita gente. Vamos botar um videozinho, depois a gente conversa, mudar um pouco de assunto. Olhares atentos na arquibancada improvisada. Muita ansiedade para ver o desfecho da história dos judocas que levaram para o tatame outras milhares de histórias. Foi exatamente nessa porta que Popoli e Yolande bateram, ainda de kimono, para receber refúgio no Brasil. E é daqui que hoje vão receber uma torcida especial de pessoas que, assim como eles, precisavam ser bem recebidas no Brasil. Na Caritas do Rio de Janeiro, referência para refugiados no estado, os congoleses viraram maioria nos últimos anos. Lá, militar está matando pessoas. Eu fico preso lá no militar, hoje 5 meses. Não dá para ficar, não. Larquis entrou com a mulher em um navio sem nem saber o destino. Depois de 2 semanas, 15 dias, tá me falando, você já está no Rio de Janeiro. Oh, Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é o quê? Rio de Janeiro aqui no Brasil. Brasil? Aqui, esses refugiados tiveram as primeiras necessidades atendidas, suporte jurídico e apoio psicológico. Em pouco tempo foram integrados à sociedade. Angeli é empacotador em uma empresa, Julie é pintor e Larquis conseguiu emprego em um hotel. Quando Yolande aparece no tatame, a festa dura mais do que a luta em si. E a batida da congolesa arranca lágrimas de quem muitas vezes sentiu que está no mundo apenas para perder. A segunda chance vem com Popoli e ele parece estar bem. Quando o adversário pega seu braço, dá para sentir os refugiados congoleses fazendo força junto com ele. Popoli resiste. A vitória também existe. Vitória de Congo! Representa a força, representa a conquista, a chegada no lugar. Com certeza eu esperava essa vitória, a gente estava torcendo tudo para o time refugiado, a gente é um só hoje. A mensagem está dada. Refugiados não são pessoas que fogem do seu país por terem feito algo de errado. Também não são vítimas, porque se recusaram a ser. Em um dos mais nobres atos de coragem, deixaram tudo para trás rumo ao desconhecido. Porque
porque sem movimento não há liberdade. E nos Jogos Olímpicos, os movimentos rápidos de Popoli provaram que a tristeza de ontem pode ser a alegria de amanhã. Nós falamos de tristes episódios olímpicos, né? E agora estamos vendo uma coisa que emociona. E foi uma das coisas mais bonitas desses Jogos do Rio de Janeiro, ver esse pessoal, os refugiados, né? Disputando as competições. Teve um, inclusive, que ganhou medalha. Não me lembro que esporte, mas ganhou medalha. E como é que você sentiu isso, Edgar? Você que, pela primeira vez, isso aconteceu numa Olimpíada. Eu achei incrível essa decisão do COI, do Comitê Olímpico Internacional, da formação de conceder essa abertura para refugiados. Só discordo um pouquinho do que foi dito ali, que refugiado é o que fez alguma coisa de errado no seu país. Não, não fez nada de errado. Eu acho que dá a impressão que ele quis dizer que não fez. Ah, bom, então que não fez. Apenas existe uma imagem, eu acho que a matéria quis dizer o seguinte: dá a impressão que as pessoas têm que o sujeito saiu do seu país porque fez alguma coisa errada. Fugido. Né? Fugido. Dá a impressão, tudo bem. Eu acho que isso daí é uma válvula de escape para essas pessoas e que elas têm a possibilidade de mostrar o potencial que elas têm no mundo todo, um mundo globalizado como o de hoje. A gente está vendo aí milhares e milhares de pessoas trocando de país por várias necessidades, inclusive grande parte deles como refugiados políticos, que se ficarem acabam sendo trucidados, famílias inteiras são presas e tudo mais. E o ano passado foi mais de 1 milhão de pessoas trocando de país aí. E esse é um movimento que a tendência é mundial dele, de continuar. E essas pessoas, por exemplo, elas têm essa oportunidade agora de não ficarem, de mostrarem o seu potencial internacionalmente. E passarem as suas mensagens também, como foi feito aqui nos Jogos do Rio. Eles vieram e disseram por que eles estavam aqui. E um deles, inclusive, estava pedindo até para ficar por aqui mesmo, porque se voltasse, poderia ser fuzilado. Era essa a expressão. Então, eu acho isso aí, do ponto de vista humano, foi a coisa mais extraordinária que aconteceu nos Jogos do Rio de Janeiro, agora em 2016. Flávia. Então, eu vi assim, se as pessoas, quando recebem no Brasil, em suas casas, alguns, né, confortáveis, tranquilos, sem problemas de escala desse nível de serem fuzilados. Alguns sim, outros não. Mas, enfim, se as pessoas, né, num âmbito tranquilo, já se emocionam e usam do esporte de uma vitória, de uma história bonita, como uma força, uma válvula de escape, como ele falou, né, já dá essa felicidade. Se simplesmente assistir uma cerimônia de abertura, né, das Olimpíadas, que virou todo mundo a opinião, né, a favor dos Jogos, de repente todo mundo estava, vamos lá, vamos às Olimpíadas, né, porque no dia anterior estava todo mundo metendo pau ainda. E imagina uma pessoa nessa situação, que saiu a nado, tinha uma menina na natação que salvou 19 pessoas nadando. Teve esse caso da natação, um caso fantástico. Yusra, não sei. Gente, imagina essas pessoas que passaram essas situações inimagináveis, porque, para muitos de nós, é muito complicado se colocar na posição dessas pessoas, né? Então, imagina eles assistindo uma pessoa os representando e tendo essa emoção e vendo um ganhando medalha, gente. A pessoa sai de uma situação dessa. Eu fiquei emocionado vendo a matéria ali, com a torcida, né? Já começa, né? Propaganda de margarina, já começa a escorrer. Gente, eu acho que essas coisas fazem as pessoas voltarem a acreditar no espírito olímpico, sabe? Eu acho que cada vez mais isso tem que ser valorizado dentro das Olimpíadas, porque antes queriam preservar esse amor, essa coisa essencial, através do nome amador, tentando passar uma inocência. Amador, E não, pode ser profissional e pode ser inspirador ainda. Já que estamos falando em solidariedade, você conhece algum caso, particularizando algum caso que você tenha presenciado entre atletas durante uma Olimpíada? Eu sei, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu falei das duas corredoras de 5.000 metros, que uma ajudou a outra. No especial que a gente fez no documentário sobre a ida dos Santos, ela conta que foi para Tóquio, em 64,
Chegou lá, ela não tinha material. E um técnico, eu não me lembro de que país que foi, viu ela sem sapatilha e tal. Você não pode competir assim. E emprestou a sapatilha. E ela foi 4ª colocada. Isso é um espírito olímpico perfeito. Você conhece algum caso entre atletas que um ajudou o outro, quer dizer... Vários. Vários? Dá para contar um lembrão assim? Você não consegue sobreviver dentro do meio e tantos anos treinando nesse nível se isolando, não compartilhando. Você não faz nada sozinho. E, bom, assim, do topo da minha cabeça, a Olimpíada de 2008, a Dara Torres, ela estava competindo 50 livre e o maiô da, acho que Therese Altschman, rasgou logo antes de nadar. Ela levantou a mão, acho que na final até, para o juiz e falou: para, espera. A Therese saiu, foi trocar o maiô e voltou para competir. E assim, ela estava disputando, ela perdeu por 1/100ª a prova. E com 40 e poucos anos, tendo sido mãe, tinha feito um retorno espetacular. E no momento ali, a maturidade, sabe, da pessoa de chegar e falar: não, assim eu não quero, para, e manda ela trocar o maiô. E não só isso, entre a gente, aquela época que tiveram os maiôs tecnológicos, aquilo era um terror, né, de colocar. Acabávamos de nadar, as outras se disponibilizavam para ajudar as meninas no banheiro a colocar o maiô. Porque era mão de obra danada. Opa, às vezes ficavam 3, 4 ajudando a menina a colocar o maiô. Então, assim, isso no mínimo. Ah, estou sem maiô, rasgou, nossa, e agora vou nadar amanhã, a outra empresta. Mala não chegou, não sei o quê, cada um dando uma blusa. Isso é muito comum, porque você está numa situação muito extrema e que dificilmente você vai conseguir alguma coisa sem aquele suporte em comunidade, né? Isso faz muito parte. E de acho que tem história. Não, tem uma história que é uma história curiosa. A Flávia deve saber também, que é o seguinte: a primeira mulher a participar pelo Brasil numa Olimpíada, que foi a Maria Lenk, foi por um ato de gentileza que pode ser considerado um ato de solidariedade também. A delegação do Brasil estava levando mulheres pela primeira vez numa Olimpíada. Quando chegou em Los Angeles, tinha que pagar $1 para descer do navio. E o pessoal não tinha, todo mundo tinha $1 para descer. Eles juntaram o dinheiro e concederam a Maria Lenk que ela descesse entre vamos dizer assim, as exigências do pagamento, pagaram, porque ela era mulher. Eu acho que, ao mesmo tempo que é um ato de gentileza dos cavaleiros que tinham lá, integrantes da equipe brasileira, mas foi um ato de solidariedade também com as mulheres, que as pessoas não consideram isso hoje muito, mas de lá para cá, e ela foi uma precursora e tem toda a história dela que você conhece bem, Trajano. Eu não sabia. E a Flávia também. Muito legal. Maria Lenk foi Quem não conhece a história da Maria Lenk tem que ir atrás e conhecer. Documentário na ESPN. Tem um documentário da ESPN, está lá, inclusive, você pode entrar no site, tem lá o Maria Lenk. E é muito interessante esse documentário, que eu fui curador desse projeto, me orgulho muito, é que tem uma entrevista muito grande, aproveitaram uma entrevista muito grande feita com ela. Porque, às vezes, você escolhe um personagem, passa por uma seleção do júri, e esse personagem você tem poucas imagens, foi pouco retratado. No caso da Maria Lenk, esse pessoal que escreveu o documentário, e o documentário foi aprovado, quer dizer, recebeu uma verba para fazer o documentário, eles já tinham um material muito vasto, muito grande, com a Maria Lenk, que segue a Maria Lenk da casa dela, que ela nadava todos os dias na piscina do Flamengo. É emocionante. E ela morreu nadando, né? Que é uma coisa. E ela até fala: eu fico torcendo para fazer aniversário, para ficar mais velha um aninho, porque toda vez que eu troco de idade eu ganho um título mundial. Então ela estava com 89, passa para 90, 91 e ia superando os obstáculos. Vamos falar agora de respeito. Tem um vídeo aqui que ficou. A cena ficou muito famosa porque a nossa grande Ana Moser usou a palavra respeito no famoso jogo contra Cuba. Vamos ver esse vídeo aqui. A Carvajal fica irritada com a arbitragem. A rede balançou. Foi por acaso, né? Ana Paula no serviço. Vamos lá. Levantamento, Carvajal, bloqueio, deu defesa para o Brasil. Agora capricha. Márcia Fu no bloqueio. Fechou o Brasil! Fecha o primeiro set a seleção brasileira.
E as atacantes estão realmente muito bem, tanto a Mireia quanto a Regla Bel. Olha o passe do Brasil. Ana Paula agora. 15º ponto, fecha Cuba. Cuba fecha o segundo set. Ana Paula no saque. Sacando. Ponto do Brasil! 15-10 no terceiro set, fecha o Brasil! Y ahí fue donde me nació la estrategia de ofender a las brasileñas. Regla Bel vai para o saque. Sai o passe, Fernanda. Impressionante a defesa, hein? Temos que ter paciência nesse bloqueio agora. Mas que coisa. Mireia. Jogada quase perdida para o time de Cuba. 15 para Cuba. 13 para o Brasil. Não parece verdade o que nós estamos assistindo. A gente ficava louca com elas. A gente ficava louca com elas. Eu não sei porquê. Talvez pelo histórico, não sei. Elas precisam errar mais duas para o Brasil ganhar. Se elas colocarem a bola no chão, ganha o jogo. Match point. É para Mireia. Deu defesa. Muita calma, Brasil. Márcia Fu capricha. Deu defesa. De novo, tem que dar bloqueio na Mireia. E aí ali acabou, né? Então foi... pá, acabou. E elas continuavam gritando. E eu vi assim a Regla Bel na frente. E ela continuava gritando ali na rede, né? Eu disse, não, agora chega. Já foi até agora. Chega. Vocês já ganharam. Chega. Eu puxei a camisa da Bel e pedi respeito. Aí eu não via nada, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só estava ali falando, né? Respeito, respeito, respeito. Igual uma vitrola estragada, né? Então, só saía isso. Dá para ver bem quando a Ana fala respeito, respeito. Vou só contar uma historinha que é o seguinte, isso também faz parte do Memória Olímpica, mais um documentário que é exibido lá. Opa, está caindo o restaurante. O Brasil perdeu a Copa de 50, jogo Brasil e Uruguai, perdemos de 2-1, que foi a tragédia grega do futebol brasileiro, Maracanã construído para sediar aquela Copa. A gente fez 1-0, 1-0 era nosso, o Brasil tinha vencido a Espanha de goleada e tal. Bom, perdemos a Copa. Perdemos a Copa e ficou aquele sentimento, Barbosa é o culpado, coitado, pagou patos, sofreu durante anos, né? Levando a culpa, que não teve culpa nenhuma, ou o Bigode. Isso criou uma grande rivalidade entre Brasil e Uruguai, mais ou menos como essas meninas Brasil e Cuba no vôlei. Antigamente era Brasil e Peru no vôlei, até que a seleção peruana acabou. E todo mundo ficou com a impressão que jogadores brasileiros e uruguaios eram inimigos por causa daquele jogo, que não se davam, não se gostavam. Mentira. Durante anos e anos e anos, os jogadores brasileiros, Zizinho, Ademir e mais uns outros, convidados pelos alguns jogadores uruguaios, entre eles o grande Obdúlio Varela, que era o capitão do time, né? Uma imagem muito forte, eles iam ao Uruguai, passavam uma semana no Uruguai, comendo churrascos, se confraternizando, viraram amigos. No caso aqui de Brasil e Cuba, já houve vários encontros entre elas, e agora na Olimpíada teve até uma cena engraçada. A Márcia Fu, que aparece ali, braba,
encontrou a Regla Bel, que foi, acho que na Fox. E elas ficaram ali, tudo bem, então, todo mundo rindo. Você vê que ela até a Regla conta sorrindo. Mas uma hora tiveram que dançar, tocou um sambinha, assim, e tal, elas dançaram. E a Márcia Fu, como sempre invocada, ela falou assim, cuidado com o samba perto de mim, que eu te dou uma rasteira, hein? Que não é bem o caso de Brasil e Uruguai, mas ficou essa rivalidade, mas são amigas e tal. Mas nesse caso específico, você estava lá, Edgar? Aí foi em Atlanta, né? Estava. Você lembra desse jogo? Eu lembro desse jogo e depois teve muita repercussão, né? Os dias seguintes foi só de troca de acusações gerais. Acontece que existia muita rivalidade. O Brasil estava em uma ascensão, estava decolando totalmente no vôlei, né? Tanto que, como você bem lembrou, aí, o Peru já tinha ficado para trás, que o Peru era grande desafio aqui na América do Sul, e as cubanas estavam no auge do poder ali no vôlei feminino. Então, é uma questão de rivalidade de jogo mesmo, né? Brasil e Cuba, todos os jogos seguintes, inclusive, foram muito acirrados, os ânimos super acirrados. Eu usei mais esse vídeo por causa da expressão, da palavra respeito. Mas vamos colocar essa Olimpíada do Rio 2016. Você acha que foi falta de respeito vaiar a nadadora russa, vaiar o saltador de vara francês? Sim, dentro do contexto olímpico, sim. Eu acho que as pessoas não estavam acostumadas ao que era, né, bem... A gente tem uma cultura muito futebolística, as pessoas não veem o problema disso. E não acho que as pessoas sentiam que era falta de respeito e faziam mesmo assim. E sim vinham de uma cultura que é formada de uma certa forma e achavam que aquilo se aplicava, que se aplica a tudo, que se aplica à vida. E não. Aí, eu acho que dentro dos próprios narradores, comentaristas, começaram a falar, pedir atletas, né, e falar, gente, não é legal, né? Nós somos do Brasil, somos atletas e tudo mais, e a gente não vai, então não é assim que se faz. Torça mais para o brasileiro, mas não vai o outro, né? E alguns acharam que deviam, outros não, trocas de ataques, enfim, eu acho que é um aprendizado. Mas, o bottom line sim, é uma falta de respeito. Edgar, o que você acha? Eu é muito acho polêmica, essa conversa é muito polêmica. Essa cultura futebolística que nós temos realmente remete, o torcedor é habituado a vaiar, a xingar. Inclusive, em relação à Olimpíada, eu ouvi comentário seguinte, pessoal que defende que pode vaiar. Vaiar até pode, mas no pódio pega mal. Porque quando o que tirou a medalha de prata, o saltador francês, a medalha só veio no dia seguinte. Não foi no mesmo dia que ele perdeu a medalha. E aí vaiaram também no pódio. Aí, gente, peraí, aí agora já é demais. Vamos respeitar. O espírito olímpico, onde é que fica? Não, eu acho, por exemplo, eu defendo a vaia no geral, em qualquer tipo de estádio você vaiar, e é uma manifestação da emoção do torcedor. Agora, tem limites e tem algumas situações específicas. Um cidadão vai correr para um salto com vara, por exemplo, você tem que fazer silêncio. Faz parte da competição. A torcida interferir ali, ela está interferindo direto na competição. É como o jornalista que fica do lado do campo, isso aí hoje em dia já não é tão comum, porque existem regras mais rígidas, que fica tentando entrevistar atleta durante a competição. O cara está competindo, sabe, entre um lançamento de dardo, por exemplo, e outro, o cara vai lá entrevistar o atleta. Você está interferindo no emocional do atleta. E, nesse caso, por exemplo, no caso da vara, por exemplo, eu já achei que foi errado durante o evento, e mais errado ainda no pódio, ali a simbologia do que é o espírito olímpico. Você tem que ter respeito pelos adversários, né? E, no caso ainda, o Brasil ainda era o vencedor, não tinha nem que se preocupar com nada. Estava contente, já ganhamos mesmo, então vai tinha que festejar, só festejar. Eu vi, por exemplo, no dia da final, Brasil e Alemanha de futebol, eu estava no Maracanã, terminou o jogo, uma festa
monumental. Eu nunca vi a torcida gritar tanto. Eu já fui bastante em futebol. Mas os caras gritavam de perder a voz. Agora, eu vi grupos de pessoas depois correndo por aqueles corredores do Maracanã, onde você sai das tribunas ali e tal, as pessoas gritando contra a Argentina. Tinham músicas contra a Argentina, era um negócio assim absurdo. Eu falei, não dá para entender. É uma coisa que a Argentina não está presente, não tem nada a ver aqui, os caras estavam contra a Argentina ainda. Sabe? Então, no jogo de basquete, Brasil e Argentina, por exemplo, com 2 prorrogações no jogo de basquete, é uma coisa... todo mundo que estava lá, estava todo mundo nervoso. Louve-se a torcida argentina, que é fiel aos seus ídolos, aos seus esportes. Sim, sim. Então, vou contar uma intimidade aqui. Por acaso, no jogo Brasil-Argentina, eu não consegui entrar, porque foi um jogo sob suspeita, era um jogo perigoso. Então, tinha que ter não só a credencial, como também um ticket. Fui até lá, todo prova e tal, o pessoal não me avisou, fui para a redação da ESPN. E a redação da ESPN nessa Olimpíada era comum. Tinha brasileiros, argentinos, mexicanos, os argentinos ali, lado a lado. Foi uma guerra. Quase saímos no tapa com os argentinos. E ainda mais um jogo com 2 prorrogações. Foi um negócio, um nervosismo, foi cruel o negócio. Mas nessa nós ganhamos, mas depois perdemos, né? Mas aí já faz parte do jogo. A torcida. Mas é outra coisa, você também goza o argentino. Exato, Ele tem uma frase que diz que o brasileiro ama odiar o argentino e o argentino odeia amar o brasileiro. Quer dizer, então nós temos essa convivência meio conflituosa aí. Não, houve, por exemplo, esse tipo de manifestação. Eu acho que é um direito do torcedor daí, por exemplo, no tênis, o Potro com o Djokovic. O Brasil, a torcida brasileira optou pelo Djokovic. Aí eu acho que é legítimo, faz parte do espetáculo isso. Está quebrando, inclusive, uma mística do tênis, que a torcida nunca só batia palminha e tal. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que tem que ter as manifestações. Agora, tem que ter alguns momentos, no próprio tênis, por exemplo, na hora do saque, eu acho que tem que ter respeito. Você tem que ter, sabe, essa visão do Mas que é um problema de cultura esportiva, que a Flávia falou. Nós somos filhos do futebol, sabe? Nós somos filhos do futebol. E até adquirir uma cultura esportiva e conviver com isso, fica difícil. Olha, eu falo que até muitos profissionais da imprensa não sabiam como se portar, por exemplo, na saída da natação. Então, é difícil você exigir isso da população, que às vezes não tem o mínimo necessário à vida, que ela saiba como se comportar num estádio e tudo mais. Por isso que eu falei, não é condenando as pessoas e dizendo que vocês têm falta de respeito. Eu acho que as pessoas foram com o mesmo coração que vão para um jogo de futebol. Eu só acho que tem uma distinção, principalmente nesses momentos de concentração, porque acontece muito jogos psicológicos de desequilíbrio, como esse do jogo de vôlei, né, que as cubanas ganharam em cima do xingamento, do psicológico das brasileiras, porque elas falam no documentário, a gente sabia que as brasileiras são passionais e que se a gente xingasse elas, a gente ia virar o jogo. Então, elas usaram disso para ganhar o jogo. Eu, Flávia, não gosto desse tipo de artimanha, mas, enfim, cada um com o seu e tal. Mas a torcida achar que pode ganhar o jogo pelo atleta vaiando o outro, eu também não acho muito Trajano, legal. Vou inverter um pouquinho. Eu vou fazer uma pergunta para você agora, Trajano. O que você acha das faixas nas arquibancadas? Totalmente a favor. Totalmente a favor. Gente, tinha uma muito engraçada. Joguem como bebemos. Não, essa foi sensacional. Porque aí outro, você não está... É uma manifestação. Ainda mais no momento político que a gente estava vivendo. Exato. É mais absurdo ainda a justiça tentar interferir numa situação dessas. Eu acho que ali a pessoa está livre para fazer... Mas essa que a Flávia falou foi um sucesso tremendo, né, nas redes sociais. Está aberto para a pergunta. Só levantar o dedo, o microfone está ali. Só um detalhe, o coisa do francês, depois eu ouvi um barulho de que foi meio que provocação, que ele não falou nada do negócio da macumba, e que o povo caiu na pilha. Acho que macumba, candomblé e tal, porque o técnico teria falado. Alô? Oi. Trajano, só lembrando uma coisinha, só um minutinho só, por favor. No caso do francês, teve uma solidariedade aí, né? Que foi do Brás, o brasileiro, que foi lá consolar o francês.
é uma daquelas solidariedades que você tinha falado anteriormente aí. E foi um gesto com repercussão internacional. Aí foi o Búbica que juntou os dois. Exatamente. E eles nem se davam muito e o brasileiro foi solidário a ele. Alô. Professor Ubiratã, eu queria fazer uma pergunta para o Edgar e uma para você, Trajano. Eu acompanhei os Jogos Olímpicos enquanto voluntário, né, na arena do badminton e percebi realmente essa questão do envolvimento do futebol, né, dentro da modalidade, né? Inclusive na própria final do badminton masculino, que era um chinês e um jogador da Malásia, em determinado momento ele pede silêncio e na arquibancada saiu o famoso Vai Corinthians, né, no meio da final. Foi muito interessante, né? E eu acompanhei também um jogo de futebol aqui do Brasil e Colômbia, no Itaquerão, e eu percebi que é completamente diferente a sintonia e a energia do futebol dentro dos Jogos Olímpicos com relação às outras modalidades, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho se esse futebol, será que ele deveria continuar permanecendo da maneira que está sendo dentro dos Jogos Olímpicos ou não? Deixa eu falar primeiro, porque eu já sofri muito com isso aí. E depois que o Brasil ganhou a medalha de ouro do futebol, apanhei mais ainda. Eu não gosto do futebol nos Jogos Olímpicos. Eu acho que é a chance dos outros esportes, principalmente num país como o Brasil. Eu acho que devia abrir uma exceção para o futebol feminino, que ainda engatinha e tem muito para crescer. Eu acho que esses jogadores... Você vê que os países nem dão bola muito para o futebol masculino. A Argentina, que ganhou 2 vezes, manda qualquer coisa. O Brasil ganhou com o pé nas costas. Eu falei que foi obrigação, aí me crucificaram. Era obrigação técnica, porque a seleção brasileira era muito superior a todas as outras seleções. É claro que quem estava no Maracanã, o Edgar citou aqui, eu vi o outro jogo, não da final, mas eu vi Brasil e... eu vi o feminino. Aí, o delírio, a euforia da torcida, essa medalha tão procurada, inédita, quiseram comparar isso à desforra, falaram dos argentinos, a Alemanha, comparar com 7-1, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu falei que não fiquei entusiasmado, o pau que eu tomei foi esse. Não me deixei emocionar do jeito que as pessoas se emocionaram. Para que eu falei isso? Mas durante a Olimpíada toda eu já falava que não gosto. Eles ficam na Granja Comari. Depois o pessoal pode falar para o NBA. Porque também esses caras que ficam no navio, também é uma coisa a considerar. Mas eu acho que... Eu sempre disse o seguinte, quando acabou, futebol foi a última coisa, ainda bem que o vôlei ganhou a medalha. Se o vôlei não tivesse conquistado a medalha de ouro, a última imagem que ficaria do Brasil, da participação do Brasil na Olimpíada, seria o futebol masculino. E o Neymar como o atleta mais vitorioso e responsável por aquela medalha. Aí eu perguntei nesse dia, alguém vai lembrar do Felipe Vu daqui a 2 meses? Lembrou do Isaquias, porque o Isaquias também foi o final da Olimpíada. A Rafaela, porque toda vez que alguém ganha no Brasil uma medalha de ouro, como ganhou, ela é explorada até não poder mais, em termos de imagem. Vai dançar no Faustão, coitado, não tem nada a ver com o Faustão, mas o patrocinador leva, ela se deixa envolver, coitada, se entusiasma. Mas daqui a pouco tempo, a Rafaela, ninguém vai lembrar mais da Rafaela do jeito que lembraram durante a Olimpíada. Pode lembrar, como é o nome daquela atleta mesmo do judô? Vai confundir judô com taekwondo, sabe? Então, eu agradeci ao vôlei, me emocionei com o vôlei, de ter conquistado aquela medalha depois do futebol, para que não ficasse aquela última imagem do futebol. Eu não consigo me emocionar com o futebol na Olimpíada. Posso ser turrão, posso ser antipatriota, pode me chamar de qualquer coisa, mas eu acho que é a hora dos outros atletas, dos outros esportes, tão pouco divulgados no país, sofrem muito de 4 em 4 anos para estarem lá, é a chance deles aparecerem. E a presença do futebol neutraliza muito a participação desses atletas. Eu tenho uma posição um pouquinho diferente do Trajano, mas, embora eu concorde com toda essa tese que ele apresentou aí. Eu acho que pode ter o futebol, mas desde que não tenha... assim, os que já estão atuando no profissionalismo, eles ficariam fora. Então, tem um futebol realmente amador. Eu vou contar só um caso, agora do Rio de Janeiro, por exemplo, que ilustra bem a diferença que é você colocar um futebol com um profissional na Olimpíada. Por uma coincidência
normal lá, a delegação de futebol, quando ela foi para o Rio de Janeiro, para a fase final do evento, ela ficou no mesmo hotel que eu estava hospedado. E é um tratamento totalmente diferenciado. Os jogadores pediram para não voltar para a Grande Acomaria e ficar no hotel ali. Ficaram no hotel lá no Recreio. E, só para você ter noção, um dia antes da chegada da seleção, o hotel lavou toda a frente do hotel. Lavou o chão e estava chovendo, e eles lavando para ficar mais limpo para a seleção chegar. Botaram grades em toda a frente do hotel, sendo que tinha representações no hotel do mundo inteiro, sabe, tanto de dirigentes quanto de jornalistas. O cara do badminton lá, coitado, devia estar com a calçada suja, tudo bem. Não, nós mesmo, quando os jornalistas estavam trabalhando ali, a gente entrava todo dia ali, a gente se hospedava ali, os caras não ligaram, pouco ligaram, pô, somos hóspedes. Agora, a delegação veio lá, já bloquearam o elevador, depois disseram que estava quebrado, mas não estava. É lógico que eles bloquearam para a seleção. Então, é um tipo de tratamento já diferenciado do que é o tratamento do resto das delegações olímpicas. Eu acho que aqueles atletas tinham que estar lá na Vila Olímpica, sabe? Igual todo mundo, sabe? Participar igualzinho todo mundo. Aí você já vê, por exemplo, que existe uma coisa diferente, né? Aí eu já não concordo. Eu acho que por aí não Talvez vale a solução para a tua tese aí é limitar a idade mesmo, não ter aqueles 3 a mais de... Mas só que hoje os jovens de 19 anos, caso dos Gabriéis, né, já são titulares da seleção brasileira. Exatamente. O Gabriel Jesus vai jogar amanhã como titular. Então é meio complicado isso aí. Mas adorei o vôlei ter vencido a medalha de ouro, por todos os motivos, por causa do Serginho, todos os outros, mas por ter abafado um pouco o prestígio do futebol, senão o Neymar viraria o atleta olímpico mais importante do Brasil. Eu queria fazer... Não sei se a Flávia quer meter o bedelho nisso aqui do futebol. Não, eu só acho assim, os atletas com muita visibilidade, assim como os da NBA, não têm condição de ficarem na Vila. Não tem. Eu já vi vários, Yao Ming, Nadal, Federer, Serena Williams. Gente, eles andam, parece um enxame em volta deles. O bicho não ia dormir, não ia conseguir comer, não ia conseguir viver na Vila. Então, não tem condição mesmo deles ficarem na Vila. E são atletas cercando a eles, né? Atletas? Claro. Nossa, todos os atletas. Porque quem mais adora os superatletas do que um atleta, gente? Ninguém. Então, você quer tirar foto com todos eles. Kobe Bryant, eu tirei foto com Kobe Bryant. Meu marido é jogador de basquete, então é muito legal, gente. Primeira vez que eu cheguei na Vila, o Guga, Yao Ming. Então, não tem como, eles têm que dormir fora. Senão, eles não conseguem fazer o que eles foram ali para fazer, e nem as pessoas que estão lá, porque vai ter gente plantada na porta do cara, do prédio, entendeu? É uma loucura. Então, quando tem atletas desse nível, profissionais desse nível, fica inviável mesmo. O que você tinha falado mais? Então, eu tenho uma pergunta para você, mas como eu fiz para ele, você respondeu, agora eu vou fazer para você e ele responde, tá? Para vocês não brigarem. Nós vamos brigar. Na verdade, eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o doping, fazendo uma analogia, uma possível comparação com essa liberação do uso da maconha. Então, como esse doping, né, que se restringe no esporte, e aí, por outro lado, a sociedade está discutindo essa liberação do uso da maconha, talvez como algo hoje supostamente ilícito, como o doping, como algo supostamente ilícito. Trajano. Toma essa batata. Não, eu li, eu não sabia, que até que há uma certa benevolência em relação à maconha, até nos próprios Estados Unidos. Alguns estados. O Michael Phelps, eu sou a favor da liberação da maconha. Vamos falar o português, claro. Eu sou a favor da liberação da maconha. E acho que se o sujeito fumar maconha para participar de algum esporte, está fazendo uma grossa besteira. Se ele fumar maconha para ler um livro, para ir ao cinema, para outras coisas, essa chamada droga recreativa, estou com ele. Agora, para praticar esporte e outras coisas, eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nenhum benefício, pelo contrário, vai ser até um malefício. Ele vai ficar mole, meio lento, meio
Você lembra do Enéas, aquele jogador famoso? Parece que entrava em campo, ficava olhando para cima e tal. Já morou pulando na piscina, mas não quer nadar. Bate cabeça na parede. Bate cabeça na parede, na hora da volta, não volta, fica, sei lá. Edgar. Não, eu concordo gênero, grau e número com o Trajano. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Usar ou tentar se valer desse expediente no esporte é a maior idiotice que pode existir para um cidadão, sabe? Eu acho que não tem nada a ver. Quanto à questão da droga como uso social, acho que tudo bem, liberar tudo bem. Talvez depois da competição, quem sabe. Não, você diz de liberar a droga de performance no esporte competitivo também, assim como tem esse papo de liberar maconha, eu acho que não funciona. Não funciona porque não teria limite, o limite seria a morte. Essas drogas causam realmente um dano irreparável, as pessoas morrem com 30, 40 anos de idade. E, como eu falei, são jovens obsessivos, inconsequentes e que só pensam no próximo ciclo olímpico. Então, se você falar, beleza, toma o que você puder, ele não pensa, entendeu? É quase um suicídio. Ele vai, se é isso que eu preciso para competir, eu vou. Eu acho que não é por aí que a gente quer incentivar, não. Vamos lá. Opa, tem muita mão levantada aqui. Mas já está lá. Professor Guerra, parabenizar primeiro esse encontro. Aqui há muitos universitários aqui. Esse debate é importante para que eles levem para as suas universidades, para o seu dia a dia. Só uma colocação, e eu gostaria de saber a postura dos senhores e da senhora também em relação a isso. Quando nós falamos das vaias que aconteceram aqui ao francês, nós criticamos muito, fomos muito criticados, na verdade, pela Europa inteira e por alguns brasileiros, né? Mas há que se lembrar, Itália e França, quando a família do Zinedine Zidane foi xingada e ele cabeceou, deu aquela cabeçada, foi expulso. Quando jogaram a banana dentro do lateral da seleção brasileira, Daniel Alves. Do Daniel Alves, e ele tirou aquilo de boa. Isso aconteceu na Europa. Qual é a visão de vocês em relação a isso? Logo após o 7-1, eu estive na Europa disputando um torneio de futebol e adolescentes, jovens, eram 16 anos, 16, 17 anos, e nós entramos no ônibus que estava a delegação da Alemanha, e nós jogaríamos 2 dias depois contra essa delegação. E eles colocaram uma música da Ivete Sangalo, os alemães colocaram uma música da Ivete Sangalo e começaram a dançar, nos chamaram, os alemães nos chamaram para dançar e começaram a conversar conosco, e eles, em momento algum, eles fizeram alusão àquele 7-1. Nós é que levamos isso aí, esse jogo, e como você bem disse aí, se o voleibol não houvesse ganho a medalha, o Neymar seria o maior vitorioso. Na verdade, quem foi o maior vitorioso foi o goleiro que defendeu o pênalti. O Neymar tinha a obrigação de fazer. O goleiro não tinha obrigação de pegar, o Neymar de fazer. E ele, em momento algum, eu não lembro de ter visto tantos flashes em cima dele. Então, qual é a posição dos senhores e da senhora nesse sentido? Bom, eu acho o seguinte, tem várias situações aí que você acabou colocando e misturou um pouco as coisas, que é preciso deixar claro. Aquelas questões, por exemplo, de se jogar a casca de banana, aquilo não é uma manifestação de torcida, aquela é uma manifestação claramente racista, né? É diferente, são situações diferentes. É um ato racista. Esse tem que ser punido, sabe? Esse tem que ser punido. Agora, a manifestação, sabe, verbal, de não racista também, aí você exclui a racista. A racista, em hipótese alguma, deve ser admitida, né? Mas manifestações verbais que têm a ver com o jogo, tudo bem, desde que não interfira no jogo também, no caso, por exemplo, do salto com vara, ou de um salto em distância, de um salto em altura e coisas desse tipo. Quanto ao resto, acho que tudo bem. Agora, manifestações racistas, em hipótese alguma. Mas eu acho que ele deu uma misturada, você me perdoa, Guerra, porque primeiro nós estamos falando de Olimpíada, né? Jogos Olímpicos, manifestação de torcidas nos Jogos Olímpicos. Você citou alguns exemplos de jogos de futebol
né? Esse jogo do Daniel Alves, o outro jogo de futebol que você citou, que são coisas diferentes, são competições diferentes, comportamentos diferentes, e nós falamos até da cultura do futebol, da maneira que o torcedor do futebol reage diante do espetáculo do futebol. Então, não dá para comparar uma coisa com a outra, querer a vaia que deram no francês, a vaia que deram na nadadora russa, com a casca de banana que jogaram, a banana que jogaram para o Daniel Alves, que é um comportamento infame. Aliás, ele tirou de letra isso, ele pegou a banana e comeu a banana, né? Foi uma resposta... Não gostei depois daquela coisa, somos todos macacos. Eu achei meio... né? O que eu quero só dar um detalhe aqui é o seguinte: eu não sou contra o Neymar, eu acho que o Neymar não tem crucificado coisa nenhuma. Eu só falei que ele não virá o maior atleta olímpico do Brasil na Olimpíada. Eu gostaria que outros atletas verdadeiramente olímpicos tivessem a sua vez, como o Serginho, por exemplo, o Escadinha, sabe? E outros, o Isaquias, né, que é um fenômeno no esporte pouco conhecido de todos nós, e não ficar só a lembrança do Neymar, que já é o nosso maior ídolo no futebol. Eu acho que o Neymar, ele citou como símbolo porque ele é o mais conhecido. Então, quando o Brasil ganhou, quem está no jogo? O Neymar. Quem é o herói? O Neymar. Então, meio que não interessa que o goleiro pegou a bola. Sim, ele foi o herói, mas o símbolo que fica, que é justamente o motivo da revolta, é o de ser a imagem conhecida e que vai ser associado à vitória. Né? Então, acho que por isso do simbolismo do Neymar. Agora, a parte das vaias, eu sou contra, porque eu acho que dificilmente as pessoas, quando vão vaiar, da mesma forma que tem essa licença poética de se ter uma cultura do futebol, eu acho que tem uma cultura das Olimpíadas. E por que o francês não tirou de letra? Porque não é da cultura das Olimpíadas. Ele não cresceu no esporte enfrentando isso. Já o jogador de futebol, sim, ele passou por isso, inclusive no Brasil. Ele mesmo falou, não foi a primeira vez. Essas manifestações são muito comuns, né? E eu defendo o não à vaia porque a pessoa não vai chegar e falar ela vai escalar. Ela vai no passional. Assim como você viu as cubanas, a estratégia era vaiar durante o jogo. Mas você viu que o jogo acabou e elas ainda estavam inflamadas. Poucas tinham ali a serenidade de falar, gente, acabou o jogo, para. Entendeu? Era uma estratégia de jogo. Então, a coisa vai escalando e aí entra para a saída, entra para na hora que o cara vai saltar, entra na falta desse simancol, de invadir um momento de respeito do atleta que treinou a vida inteira para estar ali. Entendeu? Eu fico imaginando como é que foi essa dança de vocês com os alemães, ao som da Ivete Sangalo. É uma imagem mental interessante. Eu fico tentando visualizar aqui. Não, só porque parece, né, que eles não fazem bobagem também, né? Vamos combinar. O que me irritou na Olimpíada foi esse negócio, não. Foi a perseguição a alguns hábitos brasileiros serem questionados e gozados por alguns jornalistas americanos, como o famoso Biscoito Globo, que eu adoro. Quem é um americano para falar do paladar brasileiro da comida do Rio de Janeiro? Vamos combinar, né? Quem frequenta o McDonald's não tem condição, né, de falar nada. Nossa, eu te amo. Estudante de nutrição, gente, eu não me aguentei. Por favor, encerremos com uma dança. Trajano, dando continuidade aqui. Para a gente entender um pouco o emocional de torcida, por exemplo, aconteceu agora no Rio uma coisa que eu, Trajano, mais de 40 anos já vivendo essa vida aí, eu nunca tinha observado, visto uma coisa igual. É a torcida torcer para o juiz. Aí esteve no boxe. Esteve só no Brasil, boxe. Gente, isso foi lindo. É uma coisa impressionante. Não, mas sabe o que foi naquele dia? Eles foram, você compra o ticket para a competição. Naquele dia não tinha brasileiro, mas tinha um juiz brasileiro. Então vamos torcer para quem? Para o juiz, pô. Gente, foi... Nossa, e tinha momentos, por exemplo, que o juiz apareceu como jurado, né? Mesmo assim, aparecia o nome dele lá, explodia a torcida. Não, sabe? E falando em juiz, eu queria enaltecer, porque raramente as pessoas enaltecem juízes. E na natação, teve um rapaz que caiu.
Não sei se foi barulho, não sei nem se ele era brasileiro, o juiz. Caiu o quê? Na plateia? Caiu na água. Na água? Se desequilibrou antes da saída. Então, ele claramente não queimou. Não sei se por nervosismo, ele era novo, é um rapaz novo, e caiu. Gente, assim, eu como atleta, a cara de desolado do rapaz, de assim, treinei 4 anos e estou aqui, caí na água. E o juiz voltou. Tá. E não se volta. Na natação não tem Era um segunda espanhol, saída. eu acho que eu me lembro dessa história. Olha, mas era a hora de chamar aqui. o salva-vida, porque a competição de olímpica de natação tem um salva-vida ali. Era a hora de entrar em ação. Isso é engraçado, mas é obrigatório. Mas o juiz, gente, voltou. Mais um exemplo de espírito olímpico, eu achei, né, da parte do juiz, porque ele não tinha essa obrigação. Era total a critério dele, de voltar ou não. Foi lindo. Eu chorei. Algumas observações primeiro, antes da pergunta para os três. Atleta que você queria lembrar, atleta do Kosovo, foi a modalidade de judô. Foi. Medalhista. Primeira medalha do país Foi e a primeira participação do país nas Olimpíadas. Foi o único também. medalhista. O Kosovo não é reconhecido pelo Brasil. Pelo Brasil e não sei se... Pelo COI ele é. Pelo COI é, né? Sim. O Edgar falou em relação à Rússia, né? Os atletas que não competiram, né? Baniu o atletismo. A IAF baniu o atletismo da Rússia toda. Tanto é que a atleta que denunciou o doping, esquema de doping patrocinado pelo governo russo, também não pôde competir, né? Mas no caso dela, ela já tinha tido um teste positivo antes, né? Falando na questão da ética, né? Eu morei 2 anos na Alemanha, e na época que eu morei na Alemanha era assim, muitos treinadores eram processados por caso de doping, né? Então, muitas vezes, as atletas eram enganadas, né? Eles falavam que estavam tomando vitamina, aminoácidos. Alemanha Oriental. Alemanha Oriental. E eles estavam dando doping para as atletas. E vi muitos processos, li muitos jornais na Alemanha, e casos até de treinadores que engravidavam as próprias atletas e depois faziam elas abortarem, né? Então, é a questão da ética aí, né? Fugindo da questão um pouquinho do anabolizante e tal, ou seja, peca muito mais você engravidar a própria atleta, né, para ter essa vantagem na questão hormonal depois. Mas eu acho que hoje, sinceramente, muito difícil ter esse tipo de situação, claro, em que o atleta não está envolvido junto no processo de arquitetar a coisa junto, entendeu? De ser persuadido. Eu acho que é menos comum. Em relação à solidariedade, eu queria dar 2 exemplos, né, que eu acho magníficos. Primeiro, dos Jogos de Antuérpia, em 1920, a delegação brasileira tinha perdido, foi roubado as armas. Do Guilherme Paraense, é verdade. Trajeto de trem de Lisboa para... Os americanos emprestaram munição, armas e tal. E a gente foi lá e ganhou dos americanos a medalha de ouro. Porque emprestaram a arma errada, né? A gente estava com uma arma muito pior, eles deram uma arma bem melhor para os nossos atletas. Em 1936, né, na final do salto em distância, Jesse Owens estava queimando os saltos. O concorrente dele, o alemão Schultz, foi lá e falou assim, olha, antecipa mais 2 passos, né, 2 pés, a tua corrida no salto, que você vai fazer um salto positivo. E Jesse Owens seguiu as orientações do concorrente, o alemão, e foi lá e ganhou a medalha de ouro no salto em distância, debaixo de Hitler. Quer dizer, é um exemplo de solidariedade, né? A solidariedade aí é sinônimo meio de espírito olímpico, né? Como falta de ética é sinônimo meio de roubalheira, às vezes, né? Porque eu me lembro do caso do João do Pulo, isso é dito pelo Pedrão, que foi técnico dele, Pedro Toledo, grande figura, que meteram a mão, né, no João do Pulo para que o russo, sempre a Rússia ali no caso, faturasse a medalha de ouro. Bom, em relação ao respeito, a gente teve um exemplo no PAN de 2007, que não foi em Jogos Olímpicos, mas, né, o nosso querido Oscar estava torcendo lá na ginástica artística e gritava para as meninas que iam cair da trave. Quer dizer, a imprensa caiu matando em cima do Oscar e ele acabou reconhecendo esse erro. Mas a pergunta que eu faço é, quando o COB estabelece como meta para os Jogos do Rio o Brasil ficar entre as 10 primeiras nações, não oferecendo, seja o Ministério, o próprio COB, as mesmas condições que as 10 primeiras nações que estão no ranking, isso falta o quê? Ética, respeito ou bom senso do COB? O Brasil não conseguiu ficar entre as 10 primeiras nações, né? Ficamos em 13º.
No caso específico, a natação fez a melhor campanha, foram 9 finalistas, e aí eu não gosto de separar a natação, a maratona aquática da natação, ou seja, a gente ficou... Eu gosto. Não. Sabe por quê? Porque sempre só explicar. A gente trouxe uma medalha e a gente teve 9 finais. Mas quando não tinha medalha, faziam questão de separar, então tem que separar agora. Em Londres foram 5 finais, né? E a imprensa disse que a melhor campanha da natação brasileira foi em Pequim com a medalha do... Né? Não acho que foi a melhor campanha. Então, a pergunta que fica é, essa pressão sobre os atletas, ficar entre os 10 primeiras nações, né? Sendo um país que não tem nem um centro de alto rendimento. Onde é o centro de alto rendimento da natação? Na imaginação da confederação. Espanha tem 3. Barcelona, Madrid e um de altitude, talvez você já tenha treinado lá, que a natação fazia estágio lá. Sim, chamamos de nave, o negócio não sai lá de dentro. É isso. Então, eu discordo de você na parte da campanha. Eu acho que tem 2 coisas diferentes. Tem a parte da estrutura que é dada. Eles realmente teve uma injeção de dinheiro, né? Vamos fazer a Olimpíada no Brasil. Os atletas que já estão aí, vamos ajudar e dar estrutura. Só que o esporte não é feito de atletas que já estão aí. Você tem que ter renovação, você tem que ter estrutura de base, de construção desses atletas. E é isso que é uma vergonha. Então, assim, foi dada, sim, a estrutura para os atletas que já estavam em parte de elite e que tinham chance de se desenvolver. É em cima da hora. A responsabilidade da prova deles é de cada um fez dentro do que treinou, entende? Tem a responsabilidade da sua prova, e eu não acho que foi a melhor campanha, no sentido assim, eu acho que essa melhora de desempenho no papel vem dessa maior injeção de dinheiro. Só que, do potencial que estava lá, a gente tinha a possibilidade de fazer mais, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que não foi a melhor campanha que poderia ter sido feita. Foi progresso, mas o que me entristece é que esse progresso não vai continuar, no sentido de que, como não vai ser no Brasil, não vai ser o mesmo nível de investimento. E não temos uma renovação satisfatória, como você mesmo falou. Então, isso é uma vergonha. É uma mistura de tudo aí que você falou. É mais na parte de base. E a maratona, como eu falei, quando não tinha resultado em maratonas, era assim, porque são os esportes aquáticos, são todos juntos na confederação. E era tido como uma coisa assim que só gastava dinheiro, entende? E quando nem verba tinha destinada a eles. Então, eu acho que é muito mérito, sim, separar como um outro esporte. Não é porque é a mesma confederação que é o mesmo esporte. É um outro esporte. A natação não teve medalhas e a maratona, sim. Eu só gostaria de colocar o seguinte, eu não vejo uma relação direta nessa questão desses investimentos que estão sendo feitos aí com resultados e com a prática esportiva. Eu acho que são 2 questões totalmente diferentes. Não existe um trabalho de esportes real aqui no Brasil, né? Para você mudar essa estrutura, aí você teria que trabalhar com o Ministério da Educação também e ter uma modificação estrutural. Existe uma política esportiva no Brasil? Não existe. Não existe. É exatamente isso que eu estou falando, que não existe. Ela teria que ser montada, essa estrutura esportiva. Do jeito que é, como a Flávia falou, você está dando dinheiro ali para aqueles atletas que já estão lá no topo e que dificilmente eles vão passar para frente. Eles têm um limite ali e já estão no final, já estão no fim da picada. Eles estão chegando no final da carreira já, praticamente. Salvo algumas exceções. Só não adianta. A gente não tem um centro de treinamento para natação. Então, você começa a investir dinheiro. Isso é uma política que os dirigentes, a cartolagem, incentiva muito, porque o dinheiro ele sai do cofre lá, ele vem, até chegar no atleta, tem vários bloqueios aí. Vários pedágios. E normalmente esses pedágios aí são altos, são altíssimos. Normalmente está chegando na ponta lá uma pequena parte do total. Então, isso também não é o que vai resolver. A meta que o COB acabou colocando era uma meta um pouquinho, na minha opinião, exagerada em relação ao anterior, porque eles estabeleceram lá alguns planos com computadores e tudo mais, achando que você põe dado num computador, do lado de lá sai um atleta pronto e sai o resultado e a medalha também. E não sai, é lógico que não, né?
Tanto que algumas modalidades, como bem lembrou a Flávia também, algumas acabaram se dando bem, que foram praticamente inesperadas, e outras das quais se esperava mais acabaram fracassando. Sabe? Isso aí faz parte do processo e é o que a gente vai seguir daqui para frente, porque não tem nenhuma outra visão aqui no Brasil, outra visão de alteração para você ter realmente uma política esportiva de fato. Deixa eu meter a colher nesse assunto. Eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade, mas uma enorme chance que nós tivemos, e perdemos essa chance e não vamos recuperar nunca mais, por ocasião de realizar aqui no nosso país os Jogos Olímpicos. Eu acho que uma boa participação, um trabalho esportivo de verdade, uma política esportiva de verdade, não se mede pelo número de medalhas conquistadas. A medalha é bem-vinda, é um objetivo, mas nós perdemos a chance de disseminar a prática esportiva entre a população. Eu tenho uma filha que é professora na Inglaterra, mora lá há 25 anos. Ela me contava e conta, como professora primária, que 2 anos antes da Olimpíada, as escolas primárias de Londres já recebiam atletas e material esportivo para incentivar a prática de vários esportes e as crianças terem contato com os atletas. Você falou a palavrinha mágica, escola. Não é? Então, nós perdemos essa grande oportunidade. O COB, de forma... Eu sou meio inimigo do COB, então vou deixar aqui bem claro. Aliás, eu não gosto muito de dirigentes, de uma maneira geral, do esporte brasileiro. Eu acho que eles estão há muito tempo no poder. Nós temos aí várias federações e confederações sob observação, sob controle judicial, no caso do taekwondo, do tênis de mesa, do vôlei, o Ari Graça teve que sair do Brasil, do basquete. Natação. Né? E você não vai melhorar o esporte brasileiro enquanto essa gente estiver dominando o esporte brasileiro. Então, nós perdemos essa oportunidade de fazer um trabalho junto às escolas, junto às crianças. E essa meta do COB foi oportunista. Há uma média, aí meu filho até me corrigiu, dizendo que eu estava entrando nessa canoa, porque eu li que há uma média de uma melhora de 13 medalhas, já falando em medalha, por país que é sede de uma Olimpíada. Então, o país cresce uma média de 13 medalhas por Olimpíada, sendo sede. O Brasil cresceu 2 medalhas. Meu filho contestou isso aí e falou, pai, nós não podemos pegar essa média para o Brasil, porque esses países que aumentaram 13 são países mais organizados esportivamente que a gente. Então, vamos diminuir a média. Em vez de 13, vamos passar para 7. Nós aumentamos em 2. Por isso que eu não acho que o Brasil teve boa participação como um trabalho bem feito. Nós tivemos, mais uma vez, alguns atletas em alguns esportes que despontaram, como Isaquias, como Felipe Vu, como o menino do taekwondo. São exemplos isolados, mais uma vez. Houve dinheiro como nunca para a preparação dos atletas brasileiros. E aí eu concordo com o que a Flávia falou. Não adiantava só botar dinheiro na ponta, no topo, e você não investir embaixo. Então, nós perdemos uma grande oportunidade. E mais, nós vamos ter o último encontro aqui, que é o legado esportivo e urbano. Em relação ao legado esportivo, fica aquela dúvida do que vai acontecer com a cidade do Rio de Janeiro e suas instalações olímpicas depois dos Jogos 2016. Porque, a partir do exemplo do PAN, nada aconteceu. Nem em relação à prática esportiva na cidade e nem em relação às edificações, né? Aos ginásios. O caso do Maria Lenk é um. Acabaram com o Júlio Delamare. Pelo contrário, o Rio de Janeiro até sofreu com o Júlio Delamare, com o Célio de Barros. E nós, o Milor tem uma frase, nosso grande Milor, que se refere ao Brasil, mas se aplica ao esporte, ainda mais no dia de hoje. O Brasil tem um imenso passado pela frente. Nossa, todas. Você está querendo piscina?
Se não tem uma quadra, piscina. Olha, Gente. tem um projeto que eu me orgulho muito de ter dado a ideia, mas quem toca é Ana Moza e Adriana Saldanha, que é a Caravana do Esporte. Lindo. Quando eu bolei esse projeto, eu queria entregar para o governo federal, mas não obtive sucesso. Então, nós falamos, por que não fazemos nós? E a Ana Moser e a Adriana Saldanha pegaram o touro à unha e tocam há mais de 10 anos esse projeto, que corre pelo Brasil afora, levando a prática esportiva para cidades que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é baixo, e reúne crianças não só daquela cidade, como também de cidades próximas. Leva atletas, ex-atletas, professores de educação física, e fica alguns dias na cidade falando não só fazendo a prática esportiva com os alunos, mas conversando com os professores. Gente, esses professores... Né? Esses professores que vão levar adiante o projeto. E a paixão Não é? deles. É impressionante. O primeiro encontro que nós tivemos aqui teve a presença do professor João Batista Freire, que é um mestre, que todos vocês que estudam educação física e lidam com o esporte deveriam ler, conhecer o trabalho desse mestre, que é o professor João Batista Freire. Então, nós temos muito para caminhar. Não ficar falando só de medalha, que o outro ganhou. Por isso a minha implicância com o negócio do futebol. Vem daí, da soma disso tudo. Mas, enfim, sós. Mais alguma? Estamos acabando. Né? Mais umas 2 perguntas, dá para ser? Ok, vamos lá. Aqui. É que ela falou aqui. Não, levantou a mão aqui, eu olhei para ela. Sem microfone. Primeiro, o senhor tinha dito sobre a questão do futebol, que ele não deveria, principalmente o futebol brasileiro, não deveria estar nas Olimpíadas, certo? Eu queria lembrar do jogo da Alemanha contra a seleção de Fiji, que foi 10-0, 10-1, não me recordo, que teve a manifestação dos torcedores a favor, né, gritando olé contra a Alemanha, que foi uma manifestação benéfica, né? Eu acho que só foi lembrada aqui as manifestações ruins contra o francês, contra a Rússia, e a questão também do futebol, né? Que o senhor tinha dito que não seria uma coisa boa, né, ter o futebol como uma prática das Olimpíadas e só o futebol masculino. Mas é lembrado também os países, né, menos desenvolvidos, como a própria seleção de Fiji. Então, eu queria que os senhores dissessem, linkassem aí, o que pode ser dito, sei lá. Bom, a tua pergunta está um pouco confusa, mas vamos lá, vamos transportar para a natação, para botar a Flávia aqui. Como é que você vê a participação de países que não tem nenhum Joga histórico, a batata para mim. sabe, nenhum histórico competindo, ter algum atleta competindo numa Olimpíada? Lembra aquele famoso atleta lá que nadou de cachorrinho? Como era o nome dele? De onde ele era? Muzambane, uma coisa assim, né? Isso. Mas como é que você vê? Há países novos político competindo? no país dele. O que está acontecendo na natação? Há um crescimento de países participantes, países novos competindo, onde há algum trabalho ou um atleta isolado, como Ilhas Fiji, vamos dizer, no futebol. Por isso eu quero chegar. Eu acho que ele estava se referindo, né, à parte do futebol e tudo. Todo esporte tem o seu lugar, mas às vezes criar uma nova regra, colocar profissionais mais amadores, né, não levar... Enfim, na natação temos sim, a natação e o atletismo são os 2 esportes que fazem parte da universalidade, que recebem atletas de todos os países que quiserem participar, mesmo sem índice, né? Não são todos os esportes que recebem isso. Tivemos 197, acho, países na natação. Foi um recorde. São 206, acho, integrantes do COI. E acho que isso é também parte do espírito olímpico, né? Eu acho que a gente não falou muito das manifestações positivas, porque estávamos atrelando aqui a conversa da ética, né, do que desafia a ética e tudo mais. Mas a torcida foi maravilhosa, gente. O Thiago nadando lá, o peito, ele levantava a cabeça, uau! Uau! Gente, aquilo é lindo. É gostoso demais. E todos os atletas tinham até dificuldade, às vezes, de sair nadando. Teve até uma coisa legal que o Fernando Scherer estava entrevistando. E a Etienne saiu da eliminatória, ela nadou mais ou menos. Eu falei assim, ai, ai, ai. Aí ela passou por ele e ele falou assim, Etienne, isso aqui que vocês estão vivendo, o Fernando é muito instintivo
Ele não é muito lógico, ele não faz lógica. Ele é uma pessoa muito maluca, mas ele é muito instintivo. Ele era o cara que ia nadar, ele virava para você e falava assim, eu vou fazer tal tempo. Ele anotava no papel e fazia aquele tempo. Então, essas pessoas, você tem que saber tirar delas o que é o potencial real. Sabe aquelas pessoas que têm aquela magia em torno do que fazem? Assim? E ele virou para ela e falou assim, Etienne, isso que vocês estão vivendo, ninguém nunca viveu. Quando você for para a prova na semifinal, a sua primeira braçada, sua entrada na água, vai ser de uma prova de 100 metros, não de 50. Porque isso aqui, ele querendo dizer, torcida, essa energia, essa coisa, é muito demais. Cuidado, calma. Cuidado. A sua sensação, até o Queriguini saiu da prova e falou assim, gente, eu não achei que eu estava passando tão forte na prova, por isso. A sua sensação vai ser de lentidão, porque a braçada de 100 metros é mais lenta, né? Nos 50 você já sai, mas a real vai ser muito... E não deu outra. Foi lindo, ela golfinhou o tanto que precisava, não teve ansiedade. Você via em muitas outras provas, principalmente dos novatos, uma ansiedade inicial. Por isso, por essa energia, então tinha que saber usar. Mas a manifestação foi maravilhosa, gente. Ninguém vai ter isso. Tanto que foi uma das coisas que eu acho que fizeram do Rio esse espetáculo que todo mundo, assim... Gente, problema... Cada esse é o lado bom da história. E que vai ser difícil reproduzir em uma outra Olimpíada. Se não me engano, foi Iras Fiji mesmo que venceu o rugby. E fizeram uma festa com a torcida brasileira, inesquecível. Uma matéria do Elvídio Matos, que eu vi na ESPN, uma festa linda, com a torcida cantando com os brasileiros. Olha, um negócio mágico. Gente, no Brasil teve até despedida de solteiro invadindo a reportagem, assim, estrangeiros, os caras ficavam loucos, tipo, quem que é esse povo maluco? Não, isso não vai ter lugar nenhum, entendeu? Eu acho que isso é o que me perguntaram assim, e aí, o que você achou, né? Como é que foi? Eu falei assim, gente, não é relativo ao número de problemas. As pessoas estavam tentando fazer checklist com relação ao sucesso das Olimpíadas. É o contrário do ruim. É a impressão geral. O contrário do ruim isso foi maravilhoso. Então, mais uma pergunta. Só completando um pouquinho, de uma maneira geral, todos os atletas de todos os países elogiaram a postura dos torcedores, com aquelas questões pontuais só. Naqueles momentos não poderiam, mas, de uma maneira geral, eles ficaram encantados com o que eles estavam vendo aqui no Brasil. Bom, aproveitando que a Flávia está aqui para representar a natação, e todos nós sabemos que é um esporte caro. Eu gostaria de saber se você tem algum patrocínio, quem te incentivou a fazer esse esporte e se você acha que tem que ser mais divulgado, financeiramente mais investido. Acho que é karma, né? Porque eu estou aqui de step, eu nasci por acidente. Eu sou uma pessoa que vai entrando nas coisas, eu acho. Mas meus irmãos faziam esporte. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, um falecido já, ele era cadeirante, ele queria treinar para as Paralimpíadas e pela handbike, mas ele nadava e nadava muito melhor do que eu. E ele se acidentou com 15 anos. E eles já nadavam a nível sul-americano. Minha mãe lá na academia, pá, de repente, nossa, não estou emagrecendo, era eu. Pois é. E aí eu comecei a nadar por vai junto. Eles treinavam e né, aquele conceito antigo de que natação é o esporte mais completo, é bom para a parte respiratória, mentira. É bom, é um ótimo esporte, mas para a parte respiratória não. Mas eu comecei assim, vamos lá, seus irmãos fazem, e eu fui obrigada até os 12 anos de idade. Eu odiava a natação. E eu fui obrigada, e com 13 eu ganhei o Campeonato Brasileiro. Então, eu tinha mais uma aptidão, essa coisa minha brincalhona e tudo mais. Eu nunca tive um perfil muito atletinha de acompanhar Fernando Scherer, Gustavo Borges, né, que era o símbolo da natação. Minhas amigas tinham eles colados no caderno, sabe, no diário, assim. Gente, eu nem assistia a Olimpíada. Então, foi uma aptidão física mesmo que me levou, e tudo que a gente consegue fazer bem e desenvolver é legal. Então, eu me apaixonei por competir, por desenvolver uma meta, um desafio, e fui entrando no meio da natação. Patrocínio, sim, primeiro patrocínio, né? Inevitável na natação, é um esporte caro. Eu sou de Ipatinga, Minas Gerais, alô Ipatinga, os IPA.
E competi lá até os 15 anos de idade, fui treinar fora do país, a convite do Fernando Scherer, e patrocínio total. Aí comecei a competir pelo Flamengo, os clubes são a grande base hoje do esporte nacional, mas é assim, você começa a receber um salário e ter um aporte financeiro depois que você já apresentou algum trabalho. Então, até lá, você tem que ter passado pelo desafio de dividir o tempo com a escola, porque é realmente uma competição, não tem sinergia nenhuma. Meus professores chegavam a me perguntar, você quer o quê? Você quer nadar ou quer estudar? Né? E isso não pode acontecer. Enquanto em outros países, como nos Estados Unidos, que é um modelo para a gente na natação, as pessoas querem nadar ou fazer qualquer esporte, porque vão ter uma bolsa de estudo, então é uma motivação violenta. Então, você tem que passar por isso. Aí é vestibular, é investir numa carreira, é tudo... É uma visão além do alcance a troco de nada. Você vai, se joga de cabeça, e, de repente, olha, acho que eu tive algum resultado e alguma coisa acontece. Então, fica muito a Deus dará. Assim. Esse é o problema da nossa base no esporte. Né? Só para concluir esse relato da Flávia, ela gosta muito de basquete também. Eu sou casada com um jogador de basquete que foi para Atlanta 96, Caio Casiolato. Sim, eu gosto muito de basquete. Até pouco tempo atrás, acho que eu assistia mais basquete do que natação, confesso. Estou desconfiado. Durante um bom tempo, viu mais basquete que natação. É muito legal o basquete. Eu adoro basquete. Um abraço aqui para o nosso querido Vlamir Marques, que pode estar nos assistindo. Queria agradecer a presença do Edgar, da Flávia, de todos vocês aqui. Hoje a plateia estava numerosa. Vamos ver se no mês que vem, que a gente vai falar de Paralimpíada. Eu falo Paralimpíada, eu me recuso a falar Paralímpico, essa coisa. Eu consultei o professor Pasquale. Quem inventou esta palavra? Quem inventou essa palavra, eu consultei o professor Pasquale sobre duas coisas. Paralimpíada e presidenta. Ele falou que é certo presidenta e é certo Paralimpíada. Então, eu confio no professor Pasquale. Agradeço a todos vocês. Na última quarta-feira do mês seguinte, estaremos aqui às 7h30, e na outra será o último encontro, que nós vamos fazer um balanço geral, se teve legado, se não teve legado, mas vamos falar não só do legado esportivo, como do legado urbano também. Muito obrigado. Boa noite.